internet, bem-vindos ao canal Fio da Meada. Nesse canal a gente tem a proposta de falar sobre filmes, roteiros e tudo que envolve a narrativa cinematográfica. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o filme 500 Dias com Ela. Quinhentos Dias com Ela é um filme que nos faz refletir sobre as nossas expectativas. É um filme que fala sobre romance, mas não é um romance. This is a story of boy meets girl. But you should know up front, this is not a love story. O motivo de analisarmos o filme é o fato de termos um bom uso de todos os elementos que compõem a narrativa cinematográfica. Eu gosto muito de falar sobre roteiros e desenvolvimento de personagens porque um bom filme precisa de ter um bom roteiro, mas nem sempre um bom roteiro resulta em um bom filme. Isso porque o roteiro ele não é o filme em si, é apenas o início. Existem vários outros elementos, vários outros detalhes que constroem e compõem o filme e que se eles trabalharem juntos a gente vai ter um resultado final que é uma obra concisa. E no filme 500 Dias com Ela, a gente pode ver essa unidade na construção do filme. A gente tem todos os elementos narrativos trabalhando em função do tema proposto pelo roteiro, que é o ideal e o que a gente deseja ter no resultado final de uma obra. O tema do filme é o Tom e a sua expectativa projetada de um relacionamento perfeito com a Summer. O roteiro o tempo todo aborda sobre as expectativas e sobre o que o Tom imagina sobre o relacionamento e faz uso de diversos elementos para contar e reforçar essa ideia do tema central que é a expectativa projetada. Tom, que é o personagem principal, ele está passando por um término de relacionamento com a Summer, que ele acreditava ser sua alma gêmea, e ele deseja reconquistá-la acreditando que eles eram perfeitos um para o outro. Só que como a gente sabe, no final ele não consegue isso, porque o que o Tom deseja não era a mesma coisa que o Tom precisava. O personagem precisava entender de que ele estava projetando um relacionamento que não existia. O que ele achava ser perfeito com a Summer, na verdade, não era tão perfeito assim. O fato de termos uma história sendo contada de forma não linear, de ter um narrador, de ter introdução de gráficos que marcam a passagem de tempo, uma montagem mais lúdica e entrevistas ao longo do filme, contribui para a gente estar sempre ciente de que estamos vendo um filme, é uma obra de ficção. Mas como ele fala lá no início, é uma obra de ficção, mas ela tem um fundinho de verdade ali, ela tem um pezinho na realidade. Afinal, quem nunca projetou um relacionamento perfeito e só quando mesmo terminou percebeu que não era lá grandes coisas? Tá, você está se perguntando, e os outros elementos da narrativa cinematográfica, quando a gente vai começar a falar sobre eles? É agora. A gente precisava entender e deixar bem claro de que o tema do filme é a projeção de expectativas. A gente precisava saber e que o roteiro do filme o tempo todo está abordando esse tema, em cima do relacionamento do Tom e da Summer. E os outros elementos eles vão ser construídos e vão contribuir para a gente ter um entendimento maior do tema do filme, que é essa expectativa projetada. A gente vai ver isso nas cores, na montagem e na trilha sonora, que são os principais que eu vou citar aqui. Começando pelas cores. As cores elas têm um papel muito importante ali para dividir os dois universos, o universo do Tom e o universo da Summer. A paleta de cores está presente não só no cenário, no figurino, mas também na fotografia. A gente vê, por exemplo, o Tom, ele tem uma paleta de cor que é mais pastel, condiz com o momento de vida que ele está passando. Ele é um cara formado em arquitetura que está trabalhando numa empresa de cartões comemorativos e que está ali empacado na vida. Ele não está realizando o que ele sonhou em ser. Então ele tem uma vida ali como se fosse sem cor. E a Summer, ela vai ter sempre na paleta dela tons azulados. Ela tem no figurino, no cenário, que é o apartamento dela, vão ter sempre elementos azuis, que condiz com quem ela representa ali no filme, que é essa pessoa mais idealizada. Assim como uma tarde de verão, com o céu azulado e o sol batendo na grama, a Summer ela tem a cor azul como referência. E condiz até com o próprio nome dela, que no inglês a tradução significa verão. E a Autumn, que é a personagem que reforça a ideia de que o Tom seguiu em frente, onde o nome dela, também da tradução do inglês, significa outono, e reforçando a ideia de que depois do verão vem o outono, a gente tem a paleta de cores dela mais quente, mais amarelada, assim como um outono, que as cores são mais amarelas, né? Ela é o oposto da Summer, não só fisicamente, mas também na sua paleta de cores. E aí, quando a gente tem ela falando pro Tom, eu estive sempre lá, você que nunca percebeu, a gente vê que sempre teve um elemento amarelo em todos os enquadramentos, praticamente todos os momentos do filme, só que a gente nunca percebeu, porque a gente estava tão focado na Summer que a gente só via que ela estava ali, os tons azuis contrastando com o Tom.
só depois que a gente vai notar que, olha, é mesmo, tá ali aquele amarelo passando o tempo todo. E a fotografia, ela também trabalha com essa dinâmica das cores. O filme o tempo todo segue um tom de cor mais pastel, sem muito contraste, não tem muita vida, condizendo com que é um filme que o personagem principal é o Tom. Então a gente está vendo ali tudo narrado do ponto de vista dele. E quando a gente tem ali, por exemplo, naquela cena que o Tom briga com a Summer, a gente tem o contraste das cores, em que a Summer ela tá azulada e o Tom não. A gente vê que o mundo deles é completamente diferente, eles não estão juntos. Apesar deles estarem no mesmo relacionamento, eles não deviam estar juntos. E a fotografia vai brincando com isso, mostrando como que o mundo da Summer não condiz com o mundo do Tom. E aí a gente, além desses tons mais pastéis na fotografia, a gente também tem essa iluminação mais simples, que não tem muito contraste de luz e sombra, ela é sem muitos riscos. Ela, assim como o personagem principal está passando por esse momento da vida dele, que é bem pacato, bem assim, acomodado ali no trabalho dele, que ele não quer fazer o resto da vida, a fotografia ela passa essa sensação também, ela não toma muitos riscos. E outro elemento legal também de analisar é a montagem. O diretor, que esse é o primeiro longa do diretor, Mark Webb, ele teve uma filmografia antes desse filme de muitos videoclipes. E ele trouxe para esse filme essa influência dos videoclipes. Ele brinca muito com essa montagem de planos, uma montagem mais lúdica, em que a gente tem a sensação de que está vendo um videoclipe praticamente. Que o roteiro contribui também, o fato dele não ser linear e dele ser montado de uma forma de que pede cortes de cenas mais rápidos e que pede introdução ali de detalhes e coisas que fazem a gente ter a sensação de ser uma obra mais lúdica, né? Que é a ideia do videoclipe. E a montagem ela vai contribuindo para trazer essa mesma sensação de brincar ali com o ritmo da música, de brincar com as expectativas do personagem. E outro elemento legal também que contribui bastante para essa construção da narrativa é a trilha sonora. A trilha sonora ela tem um papel ali não só, né, de trazer o sentimento e de reforçar o humor do personagem no momento, mas as letras das músicas elas condizem muito com o que o personagem está vivendo. E quando a gente tem a sensação de estar vivendo um videoclipe, a letra está contando a história também. Que nem na abertura, quando a gente tem a música Us, da Regina Spektor, que a música fala sobre eles vão colocar o meu nome numa cidade e depois dizer que a culpa é toda minha. A gente tá sabendo de que o filme vai falar sobre a Summer, o Tom vai projetar e vai idealizar ela tanto que no final a gente vai falar que a culpa era dela quando o relacionamento não der certo. O que faz a gente entender quando as pessoas no final falam eu não gostei do filme porque a Summer é uma chata. Na verdade, essas pessoas só não entenderam que o filme estava falando sobre uma idealização de uma pessoa que não é chata, mas que o personagem acabou construindo ela chata pra gente porque ele viveu aquilo de uma forma que ele achava que ela deveria ser algo que ela não era. E o filme fala logo no início, essa não é uma história de amor. Então a gente precisa saber que o tempo todo a gente estava sendo avisado. Você como espectador, nessa necessidade de ter ali uma comédia romântica e de ver o final feliz, projetou também nos dois esse relacionamento que não existia. Então, na verdade, você só se enganou. E outra música que marca bastante é quando o Tom ele decide seguir adiante, né? Ele começa a estudar arquitetura de novo. E a gente tem a música Vagabond do Wolf Mother, e que a música fala exatamente sobre isso, sobre ser livre. E a gente tem esse momento exatamente de virada, em que o personagem ele passa a viver a mudança, ele tá deixando a Summer para trás e seguindo adiante com a vida dele. Então, concluindo, a gente tem ali no filme 500 Dias com Ela o uso de todos os elementos que contribuem para a narrativa cinematográfica, de forma que eles trabalham em conjunto, reforçando o tema central do roteiro. E é assim que deve ser uma obra de filme, é um trabalho em conjunto de diversas áreas, tendo o roteiro ali como o início de tudo. E o vídeo fica por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar todas as coisinhas de YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo sem perder o fio da meada.